Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é eu. Tá, vai, de novo. Eu vou por último. Não tem de novo. A minha tradição é... Eu que vou editar. Então vai ter de novo, então. Tudo bem. Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é Yuki. E este é o Mangá ao Quadrado. Eu gosto quando deixa o erro, eu acho muito mais interessante. Toca a vinheta. Tô com a vinheta. Vamos ver. Freezing in my pain as I ride. It's cold, but a little ice age, and there's nothing to keep us warm at night. Olá, estranho! Seja bem-vindo ao Mangá ao Quadrado de número 194, como de tradição. O podcast de finais de número 4 é primeiros capítulos, e como tem sido de tradição tem um bom tempinho já, a gente tem trazido sempre um convidado diferente, e essa vez a gente trouxe a Yuki Nami. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Yuki Nami, ou só Yuki, ou só Jess, tanto faz como você quiser me chamar. Acho que algumas pessoas devem me conhecer pelo site do Intoxicação Alimentar. Talvez não, porque é um público totalmente oposto do Ao Quadrado, mas... mas quem sabe? Sempre tem alguém fazer comentários semanais lá. Agora eu tô com o Chá com a Bruxa, que é basicamente um blog que eu faço texto quando dá na telha. Melhor tipo de blog. É o melhor tipo. Você tem um texto lá muito bom sobre Mob Psycho. Eu gostei muito do seu texto sobre Mob Psycho. Achei muito bom. Obrigado. Eu também foi um texto que, eu gostei quando eu fiz. Uns textos bem compridos ali, eu gostei mesmo. E o que não, no programa passado a gente recomendou pra você o Tamen de Gush. E a gente te trouxe aqui. Muito bom, final. Ainda bem. Se você não tivesse gostado, a gente não teria te chamado. Essa é a verdade. Era um teste. Já imagina. Esse era o teste. E como de costume, você tá aqui convidada pro Mangá Quadrado 194, que é um primeiro capítulo, e você pôde escolher um tema pra gente analisar os primeiros capítulos de 3 mangás. Qual foi o tema que você escolheu? Então eu resolvi escolher shoujo clássico, porque já teve um episódio que foi de mangás clássicos, mas não tinha nenhum shoujo, então eu escolhi shoujo clássico. Perfeito. Foi uma boa escolha. Teve 3 mangás aí, bem interessantes. Eu vou dizer já que eu já aprendi bastante coisa que eu não sabia sobre o shoujo, e o shoujo me impressionou bastante na lida desses 3 capítulos aí. E os mangás que você escolheu foram quais? Eu escolhi Rosa de Versalhes Nobara. Eu acho que todo mundo sabe o que é, todo mundo já ouviu falar. Esse eu já tinha ouvido falar. Eu só tinha ouvido falar mesmo. Eu sei que eu tinha ouvido falar que era influente pra caramba, mas eu não sabia mais nada além disso. Daí o próximo foi Thomas no Shinzo, ou Heart of Thomas, o Coração de Thomas. O Coração de Thomas, Da Ajimoto. Ajimoto, acho que talvez vocês já tenham ouvido, alguém já tenha ouvido falar, acredito que sim, é uma autora bem conhecida. Zero. Nada. Eu juro, eu fui... Vocês já até recomendaram um one shot aqui, se eu não me engano. Tô caçando aqui, vamos ver. Sim, foi... eu acho que foi aquele do cara dentro do cubo. Nossa, Slow Down é dela? É dela. Caraca, nossa, Slow Down é dela. Porra, adoro Slow Down. Caraca, quem diria? Toma aí, olha só. E o último foi Kaze Toki no Uta, que é da Keiko Takemura. É interessante, quando você deu esses 3 mangá pra gente, eu não sabia nem da existência dessa classificação, só pra ver o quão pouco eu sei de shoujo, mas todos os 3 mangás são de autoras que são daquele grupo de autoras shoujos, que é o 24 Gumi, né? Essas autoras do ano 24 que foram revolucionárias no gênero, né? Basicamente são um grupo de autoras que antes mangá era feito, independente de ser menino ou pra menina, era tudo feito por autores masculinos. Daí acho interessante que as mulheres também fizessem mangá pra meninas, porque é mulher, vai entender o que outras meninas também vão querer, e foi isso a porta de entrada pra mulheres no meio do mangá. Por isso que Japão deve ser um lugar em que, acho que é seguro dizer que é o lugar com mais mulheres fazendo quadrinho no mundo. Eu acho que é seguro falar isso sim, né, principalmente por causa desse gênero específico. Acho que é um lugar assim, com mais gente no geral fazendo quadrinho. Causa estatística. Ninguém ia ser fator,
mas existe um mercado fixo para o público feminino, que é focado no público feminino, que é feito por mulheres. Assim, não só no mangá, mas em mídia, cultura popular em geral. Então foi uma porta de entrada para isso, e por mais que a gente talvez não leia, mas é importante reconhecer a importância. Sim. Eu fui sabendo quase nada, e sei lá, quando eu fui abrir as páginas da autora lá no Manga Updates, eu vi que todos faziam parte desse grupo, e eu, sei lá, fui entrando em página de Wikipédia, fui lendo sobre toda essa revolução que essas várias autoras que são desse grupo de autoras, né, que meio que revolucionaram o gênero. Tem umas até que são, acho que a de Kazuto Kinouta e a Jumoto, se não me engano, elas eram colegas de quarto, por isso que as ideias delas são meio parecidas, assim, sim, que a gente se conhecia. Parece que elas tinham um esquema parecido com aquele do Tezuka, daqui, tipo, vários autores super influentes moravam, tipo, no mesmo apartamento. Tokia era o nome do... isso mesmo. Na época. Então, bem provável. E também acho que na época todo mundo ganhava mal, então tinha que dividir apartamento mesmo. Tinha que desenhar 45 mil mangás também pra conseguir ganhar alguma grana. Não que hoje tenha mudado muita coisa, mas não é a menos que publique uma coisa grande, tu tem que fazer 500 mangá por vez, é o jeito. É o jeito. Vamos começar então, que você quer começar com qual mangá aí, Yuki? Não sei, vamos começar com algum dos Shonen Ais, daí depois ir pra Rosa de Versalhes, daí terminar com o outro, assim, pra intercalar. Então vamos começar com Kazuto Kinouta, pode ser? Vamos lá, sobe uma música aí. Kazuto Kinouta, capítulo 1, tem nome? Não tem nome. Talvez, provavelmente tenha na revista, tenha tido quando foi publicado na revista, mas... Aqui não tem nada não pra gente. Não tem nada, por enquanto. E sobre o que é Kazuto Kinouta estranho? Você que sugeriu a gente falar. Kazuto Kinouta... não é muito fácil falar esse nome. A tradução é Poema de Vento e Árvores, que não fica também muito poético. Também não fica muito bom em português, pra mim, na minha opinião. Nada sonoro. Nem um pouco sonoro. Bom, basicamente vai contar a história. São dois personagens que vão acabar se encontrando no final do capítulo. O primeiro deles é um rapaz traços bem femininos, que ele é tipo o Michê do colégio dele lá. Eu acho que é um colégio católico, se eu não me engano. Provavelmente, porque tem até um padre lá, então... Sim, eles vão na missa, assim, só de garotos, né? Exato. E é 1880. E aí o outro personagem que a gente acompanha por mais tempo nesse capítulo, ele é filho de um ex-estudante dessa escola com uma cigana. Então ele tem a pele... Cigana é prostituta, então ele tem a pele meio morena. E aí ele tá chegando na escola pra, vim aqui estudar porque é o desejo do meu pai, não sei. E aí acaba que os dois vão ficar no mesmo quarto. Basicamente é isso que tem nesse primeiro capítulo. Mas obviamente dá a entender que vai ser um romance, isso aí. Algum tipo de relacionamento entre esses dois vai se desenvolver. Mas não parece nem um pouco um romance meloso, né? Tipo, parece algo bem dramático, né? E talvez até tendendo pra uma tragédia esse mangá, né? Eu achei que me passou um ar bem sombrio esse primeiro capítulo, algo meio romântico. A Keiko Takemi, ela era conhecida assim na época por ser uma autora assim mais... Acho que das três aqui, ela provavelmente era a mais ousada, assim, que criava mais polêmica, porque a primeira cena que a gente vê no mangá já era, por exemplo, uma cena de sexo. Assim, é um mangá pra meninas, pra adolescentes ainda, no Japão, assim, que era dos anos 70, já ainda conservador. Deve ter causado um furor, assim, na época que saiu. Não, eu imagino, esse mangá é de 1976, eu achei incrivelmente, essa minha primeira impressão, acho que pra quase todos esses mangás, foi que, tipo, é incrivelmente, talvez, não sei se à frente do seu tempo, mas, tipo, bem ousado. Todos eles. Todos bem ousados para 1970, sabe? Para os anos 70. Todos esses mangás. Eu achei bem impressionante esse primeiro capítulo. Você já tinha lido o primeiro capítulo desse mangá, Yuki? Dos 3 mangás que a gente pegou, eu já tinha lido 2, que é o Thomas no Shinzo e o Kazuto Kinouta. Esse eu já tinha lido, mas faz uns 2, 3 anos atrás eu tinha lido
praticamente tudo que foi escaneado, assim, numa maratona. Você lembra da sua primeira impressão, lendo esse mangá? Esse primeiro capítulo? Assim? Já tava meio que adentro, assim, de mundo de BL, shoujoá e esse tipo de coisa? Na época, né? Acho que quem gosta de BL acaba cruzando com esses mangás antigos, assim, alguma hora, né? Como eu já lia faz um tempo, queria conhecer um pouquinho da história. Mais da história, assim, era até interessante ver como é que o gênero foi formado. E na época acho que o que me impressionou mesmo foi, assim, como a autora foi bem direto ao ponto nesse sentido. Literalmente, sem andar em círculo, sem enrolar. Eu não tenho conhecimento pra poder afirmar se é um dos primeiros do gênero de Provavelmente. E aí, tipo, ela chega essas autoras começaram essa tendência, assim. A Ajimoto, ela é mais conhecida por isso, mas a Keiko também foi uma autora bem influente nesse sentido. Esses dois mangás aí que a gente pegou, eles são meio que pioneiros, né, nesse gênero, imagino eu. E aqui ela já chega cavoadora, né? A pedra base. Ela já chega como se meio que fosse um gênero estabelecido. Parece que ela tá escrevendo num terreno muito confortável pra ela, logo de cara, não sei, dá essa impressão. Mas dá pra você ver que é um dos primeiros, porque há um destaque na página em que revela que quem tava deitado por cima do cara do mais moreninho era um homem, né? Que é na hora que ele tá indo embora, que mostra que ele tá de camisa aberta e não tem peitos, que é o símbolo universal de não é mulher. No mundo dos mangás. É uma escola masculina, acho que dá pra entender que é um homem. Então, mas no começo não dá pra saber, né? No primeiro que os dois estão embaixo do lençol ali. A aparência do personagem não ajuda. Exato. Um traço assim bem feminino, mas isso assim dá pra dizer de todos. Essa questão de ser um traço assim mais andrógeno, esse tipo de coisa, também imagino que tenha começado nessa época. Sim. Eu só chamei a atenção justamente porque dá pra notar que era meio que uma revelação, sabe? Talvez pra muita gente que foi ler pela primeira vez na época que saiu, não sabia o que era esse gênero, e aí talvez tenha sido um pouco impactante para a sociedade japonesa essa página, não sei. Eu imagino que sim. Deve ter sido nada confortável pro pessoal ali, não. E aí segue o capítulo e já coloca que o cara é filho de uma prostituta, e aí já começam a questão... Tem um racismo aí também, que o que parece o cara da carroça não quer dar o serviço pra ele. Não quer dar serviço, a mulher ali no trem não quer nem que ele chegue perto da filha. Isso eu até achei um pouco esquisito, eu não sei muito bem o que pensar, que tipo, todo mundo fica comentando sobre a pele dele ser mais escura, né, e tal, mas tipo, o mangá tipo, não usa de retículo. Disso várias vezes. Tipo, a artista desenha ele branco, eu não entendi muito bem essa escolha artística. Acho que talvez tipo... provavelmente porque é um mangá dos anos 70, sim. Daí era um pouquinho mais complicado fazer tons de cinza por causa fazer como é que se diz? A retícula, né? A retícula não ficava tão bem impresso. Por isso que mangá assim mais antigo tem traço um pouquinho mais grosso pra ele poder ser, porque as impressoras não eram assim tão boas e daí tinha que fazer uma coisa que fosse mais fácil de visualizar. Eu acredito que tenha sido por isso, ou porque é ruim ficar colocando retícula no personagem principal o tempo todo, deve ser por isso. Então eu acho que a impressão que dá é que ela se arrependeu no meio lá e falou, vocês sacaram, né? Que é esse aqui, é o cara, né? Então não vou pintar mais. Porque tipo, para e vai embora sem pintar, nunca mais, sabe? Não é tipo porque tá longe o personagem. Às vezes ele dá um close e ele ainda não tá com a pele escura. É engraçado. Tipo, eu acho que as primeiras páginas eram coloridas, que eu acho que vai até o primeiro capítulo em si na revista deve ir até aquela página dupla, que o protagonista quase desmaia e cai em cima do outro garoto. Daí já começa outro capítulo. Sim. Só que como o Scan não tinha como saber disso, eles colocaram direto. Acho que deve ter sido isso. Eu imagino assim também. Eu imagino também que, tipo, na época deve ter tido esse problema editorial aí de impressão mesmo. E imagino também que simplesmente não tinha muito essa tradição de colocar retículas pra tom de pele em personagens, né? Vai ver, não tinha essa tradição também. Não, acho que ela, tipo, simplesmente esqueceu, né? Tipo, ela estabeleceu ali, esse cara aqui tem um tom de pele, e tipo, aí deu pra entender e vamos continuar
continuar assim, sem eu ter o trabalho de, tipo, colocar a retícula nele toda vez. Mas o que vocês acharam do capítulo, afinal? O que você achou, Judeu? Eu gostei. Dos três, talvez foi o que eu menos gostei. Talvez o Kazeto Kinouta. Esse talvez foi dos três, foi o que eu achei menos interessante. Ele tem uma narrativa um pouquinho esquisita, eu não sei falar. Teve muita exposição nesse primeiro capítulo, talvez pra mim. E aí teve umas cenas um pouquinho dramáticas demais. Tipo, essa página dupla justamente dele caindo no braço do outro rapaz ali. Eu achei que a autora, tipo, teve momentos de sutileza muito interessantes. E ao mesmo tempo teve, tipo, alguns momentos um pouquinho over demais. Então, tipo... Eu acho que, eu não sei dizer, talvez seja um dos mais novela dos três. Porque todos os três são meio, eu considero assim, meio novela. Sim. Uhum. Esse eu sugeri ser primeiro justamente porque também foi o que eu menos gostei. Pra mim, o motivo disso é que eu terminei esse capítulo pensando, tá, eu sei o que ela tá querendo fazer. E os outros eu não terminei o capítulo com isso. Sabe? Os outros eu não terminei falando, pô, eu tô curioso, que caminho que vai seguir, o que vai acontecer. Esse aqui, tipo, pra mim me parece meio claro, assim. E acabou não deixando brechas pra outras coisas interessantes. A brecha que ficou no final do capítulo vai rolar aqui um romance entre esses dois aqui, provavelmente vai dar problemas, né? Porque tem questões do passado aí e tudo mais, mas é o romance. O resto não chamou tanta atenção. Como tem que comentar só do primeiro capítulo, como eu já li, é meio complicado de explicar, mas é bem assim, não é um começo assim muito que puxa o leitor. Então, é uma introdução, esses são os personagens e é isso. Siga se quiser. Não, assim, no começo não tem um plot, assim, alguma coisa que vá puxar a pessoa pra ler o seguinte. Tipo, eu gostei muito das experimentações com quadros. Mesmo assim, não foi o melhor. Eu achei que Thomas teve, tipo, umas experimentações muito mais interessantes. Mas eu gostei muito das experimentações desse aqui também. Tipo, eu achei bem... Eu acho que isso de experimentação, provavelmente, acho que tem nos três. No Rosa de Versalhes um pouco menos, talvez, pra mim. Um pouquinho menos. Não tanto. Quando chegar nele, a gente discute, né? Mas é porque a experimentação é fazer o básico. Porque não tinha o básico, né? Ela ajudou a fazer o básico, então não dá pra falar, nossa, experimentou pra época. Pra gente não, né? Mas de qualquer forma, o traço assim da autora é bem bonito, bem polido. É datado mesmo, não é algo assim desagradável pros olhos, que eu considero. Não é tão datado, não, eu acho. Uma impressão que eu tenho é que o shoujo, ele fixou bastante as raízes dele na estética da arte, enquanto o shonen mudou bastante, assim, o próprio seinen mudou bastante o tipo essa de ideia, arte assim, que é por exemplo, de colocar flores em tudo, em qualquer cena possível. Sim, cílios gigantes. Isso acabou entrando na estética mesmo do shoujo e fica até hoje. Então data menos. Fica muito menos datado do que um shonen fica datado. Então tem essa vantagem. Ainda que, assim, comparando com shoujo geralzão, assim, de hoje em dia, tal, ele é um pouquinho mais detalhado, assim, na arte. Cenários, assim, são mais... Sim, principalmente em cenários, né? Concordo. Tom de sombra, até talvez por ter um traço um pouquinho mais grosso, que hoje em dia costuma ter. E, por exemplo, as flores, já que estamos falando de flores, hoje em dia geralmente é mais colocado em uma retícula pronta. Aqui a autora realmente desenhou cada pétalazinha, cada rosinha do quadro. Nossa, tem aquela assim, página. Tem aquela página que tem uma página inteira. Da mãe dele. Escrita. Pô, achei essa página fantástica, principalmente como ele ornou os balões no quadro, e aí tem, tipo, 2 imagens da mãe. Eu achei, pô, fantástico essa página, sabe? E nesse aspecto eu acho que o mangá, ele até, tipo, tem umas experimentações que eu acharia, tipo, super impressionante até hoje em dia. Antes desse quadro da mãe, umas páginas antes tem, tipo, um espelho quebrado e eles vão se refletindo e isso acaba indo pra próxima página, que acaba virando mais uns quadros. Pô, se eu visse isso no mangá que eu tivesse lendo hoje em dia, eu ia achar bem impressionante. Então, tipo, pra 76, achei bem vanguardista, assim. E aí ela usou a estética das flores várias páginas seguintes, né? Vários quadros aparecem, as flores desenhadas mesmo, né? Não é aquelas pétalas, não é aqueles brilhos, são flores mesmo. Não é retícula pronta, né? Tem uma página também que é interessante, que ele, quando ele desmaia, tem aquela sequência, assim, como se fosse vários quadros dele com o olho aberto, depois sobrepondo ele com o olho meio fechado, e daí já com os olhos fechados por cima, assim, desenhado mais claro. Também é interessante. Sim, é uma maneira interessante de mostrar a ação. Talvez hoje em dia não funcione tão bem, mas
Não, eu acho que é porque, no final das contas, o que acabou datando, a gente tá falando bastante de arte, mas é porque eu acho um aspecto interessante, mas o que acabou datando um pouco a arte é justamente meio que essa influência forte do Tezuka, que, tipo, todo mundo ainda tinha ainda nessa época, né? Então, tipo, os momentos gag aí que, tipo, tem aquelas caras de, tipo, bem tezuconas, sabe? Mas eu acho que ele escapou bem em comparação com Rosa de Versalhes, que a gente vai falar depois. Sim. Até que escapou bem da influência do Tezuka. Sim. Não, eu concordo. Em aspecto de arte, quadrinização, esse tipo de coisa, eu acho que é uma obra extremamente ainda válida hoje em dia. O primeiro capítulo, como a gente comentou, tipo, eu não achei nada demais também. E o que diz que você acha que, tipo, mais pra frente o mangá, ele, tipo, fica mais interessante? Ou, tipo, meio que segue... Porque, tipo, pra mim, esse primeiro capítulo parece, tipo, um romance, um caminho meio óbvio. Você acha que a história continua meio óbvia até o final? Olha, comparado, por exemplo, com Thomas, que é algo, assim, é um drama um pouquinho mais... tem um pouquinho mais sutil. Esse aqui é um treco bem novela. Bem novela mesmo. Assim, não em questão... O romance, ele não é tão óbvio assim quanto parece. Ao menos até onde eu li, até quando tinha os scans que morreram, infelizmente, porque eu queria continuar lendo. Não é bem um romance, porque o protagonista e ele não se dão tão bem assim quanto parece. Demora um bom tempo, assim, até que eles começam a ter qualquer tipo de relacionamento. Não é uma coisa assim tão óbvia, mas tem muita questão de twist, aquele negócio mais dramático. Eu considero ele sim, interessante. Talvez não vai agradar. Eu não sei se vai agradar o gosto de vocês, mas eu gosto. Eu não sei se eu vou continuar lendo, não, né? Já dando minha opinião aqui. Mas você falando do meu gosto, eu não sei, eu me surpreendi lendo esses 3 mangás, a gente vai comentar mais, então pode ser que nem eu conheça o meu gosto tão bem no final das contas. Eu me interessei relativamente. 3 mangás, esse na época de publicação foi o que gerou assim mais fuzuê e questão assim, e até ódio contra a autora por causa do que ela fazia, então é nesse sentido. Teve incêndio nesse mangá? Ele tem cara de que teve incêndio nesse mangá. O lugar pegou fogo. É uma coisa parecida. Eu, no final das contas, eu acho que vale nem também por esse aspecto histórico, sabe? Quando eu tava lendo mais sobre essas autoras, sobre a revolução delas e, tipo, como elas mudaram o mercado, eu fiquei pensando muito no Gekiga e como a gente valoriza, tipo, toda essa revolução que os caras fizeram, e aqui tem uma revolução, acho que é tão interessante como eu acho que ler, tipo, as obras de gênero disso é muito interessante, sim. Mas eu não leio, dando a minha opinião aqui, eu não continuei lendo, baseado só nesse primeiro capítulo, não. Eu achei meio sem graça no final das contas. Essa história. Meio capítulo que talvez sejam 2 capítulos, então. Talvez seja complicado. Complicado. Você continuaria lendo, Estranho? Não continuaria. E você, Yuki? Já leu, né? Não, eu já li, então. Tá aí a resposta. Quando leio, eu decido ler alguma coisa, eu leio um monte, não leio só um capítulo, então. É verdade. Vamos pro próximo, então. Que vai ser. Rosa de Versalhes? Rosa de Versalhes. Rosa de Versalhes, capítulo 1. Eu não sei se tem nome também de novo. Tem. A Tempestade do Destino. A Tempestade do Destino 1. Tempestade do Destino. Sobre o que é, bem brevemente, esse primeiro capítulo? O que acontece, Yuki, de Rosa de Versalhes? Rosa de Versalhes é um mangá histórico. Ele conta a história da Maria Antonieta e a que acaba roubando a cena, que todo mundo conhece, a Lady Oscar, que é a menina que foi criada assim como se fosse um homem pra ser o guarda-costas dela. A guarda-costas, melhor. Eu acho que uma coisa que assim que dá pra ver no primeiro capítulo é que a intenção da autora foi realmente fazer a Maria Antonieta como protagonista, primeiramente, porque ela até parece assim na capa do primeiro volume. Até onde eu li, eu fui na Wikipedia ler um pouco, parece que esse era o objetivo dela, ela mesmo contar a biografia da Maria Antonieta, mas a Oscar acabou roubando a cena e virou, tipo, meio que protagonista a pedido do público mesmo, assim. Eu acho que essa autora, assim, ela é conhecida mais por essas personagens femininas, mas se, por exemplo, o mangá anterior, a gente tinha um personagem masculino que era bem feminino. Aqui a gente tem o contrário, tem uma personagem feminina que é com traços bem masculinos. Apesar, mesmo com o traço sendo bem, o traço de shoujo antigo sendo bem todo mundo andrógeno. Geral, mas... Sim.
Sim, comparado com os outros personagens. Sim. Não, você vê a personagem não dá pra saber. A autora, ela tem uma das características dela é trabalhar bem essa questão de gênero, né? De identidade de gênero. Tem um mangá dela que é sobre transexualidade especificamente. Aqui eu tenho a impressão que não existe a transexualidade, é só uma questão de... Foi conveniente. Expressão de gênero, na verdade. Se vai ser homem. Foi isso. Só o primeiro comentário que eu tenho é que a última história que eu li com a Maria Antonieta foi Innocent, do Sakamoto Shinichi. E, tipo, é uma vibe tão diferente que eu não conseguia deixar de pensar. Eu acho esse tem uma vibe bem diferente dos outros dois, porque os outros dois são um pouquinho mais dramáticos nesse sentido. Esse cara aqui sofre racismo, teve suicídio. Aqui é literalmente, olha essas pessoas como elas são ricas, como elas são felizes. Todo mundo é rico, todo mundo feliz, é verdade, não tem pobreza até agora no mundo. Mesmo a Oscar, que eu imagino que vai ser trabalhado isso mais pra frente, mas nesse primeiro capítulo, pelo menos, tipo, não tem nenhuma infelicidade com ela representar o gênero dela, tipo, como homem, né, até agora, pelo menos, tá todo mundo alegre. Sim. Foi essa apresentação de personagens. É porque eu vejo esse mangá e aí tá lá, tipo, Maria Antonieta, que tal se ela casar com esse príncipe? Poxa, interessante, né? Vamos casar ele com o príncipe. E aí eu lembro do Innocent mostrando que na verdade ela só vai casar porque a irmã morreu, as, 3 irmãs morreram de catapora, e aí só ela sobreviveu, e aí mandaram ela pra casar, sabe? Tipo, é uma história bem foda, diferente. Morrer de catapora, cara. Na época o pessoal morria dessas coisas. Eu não lembro se era catapora. Eu não lembro se era catapora, mas era alguma coisa que causava explosões, erupções na pele. O Sakamoto Shinichi desenhou muito bem essas páginas pra ter um nojinho. Bom, mas Rosa de Versalhes. Vou puxar o que eu pensei. Como eu tinha comentado, né, na obra anterior, aqui você vê Tezuka. Que ela veio logo depois de Tezuka. Tipo, ela olhou no Tezuka e falou, vou começar a mudar isso aqui, mas ela tá muito em cima do Tezuka ainda. Principalmente... Muitas páginas gritavam Tezuka aí. Principalmente os momentos mais cômicos, né? Ela desenha bastante aquelas expressões bem gag que o Tezuka tem no estilo dele, né? Mesmo até o finalzão, tipo, quando ele entrou no Gekigai, ele ainda tinha isso. E aqui tem, tipo, bastante disso. Esse primeiro capítulo datou mal. Bem mal, na minha opinião, assim. Olha, eu não li Tezuka nada, mas, tipo, eu gostei desses personagens serem mais expressivos. Não achei ruim. Talvez porque eu aprendi a apreciar isso com o tempo, mas... Sim. Talvez porque eu não tenha não tenha lido praticamente... Acho que até hoje eu não li nada do Tezuka. Eu li pouca coisa também, não li tanto. Eu li pouco, mas a gente reconhece pela arte. Mas eu acho que você pensa que tá datado porque você olha e pensa em Tezuka. E sabe que o Tezuka tá datado, porque fora isso, não há tantos problemas assim nessa arte, não sei. Até o próprio Tezuka, depende do mangá dele, era datado, depende do mangá, era essa mesma arte, mas com uma quadrinização boa, com uma ação boa. Aqui tá nada de espetacular, não tem nada de uma quadrinização muito experimental, nem nada, pelo contrário, bem arroz com feijão. Mas eu não vejo como problema, eu vejo só que ela seguiu um caminho bem comum. Eu acho que dos 3 capítulos, eu acho que esse foi o que fluiu melhor a leitura. Não é algo assim tão carregado, ao menos no sentido de a autora colocar um poema assim no meio da página. Não, e até isso foi meio que uma super fluido. E até isso foi meio que uma surpresa pra mim, esse negócio de ser uma leitura rápida, porque, tipo, quando eu abri a primeira página e, tipo, eu vi 4 caixas de texto botando uma exposição ali, ai, puta, que merda, eu pensei. Mas no final das contas foi uma leitura super suave mesmo. Sim. Esse dos 3 foi o que eu nem olhei pra barra de rolagem quando eu tava lendo. Quando chegou no final eu falei, opa, tá, beleza. Estamos no final. Capítulo. Os outros eu li ali, eu falava, caramba, mano, já tá acabando ou não? E aí eu olhava, tava na metade. O primeiro capítulo vai longe, né? Esse aqui não. Aqui não. Fora isso, eu fiquei curioso pelo caminho que vai seguir. Eu acho que o objetivo principal de um primeiro capítulo é esse. Me apresentou... Diz que vai ser 3 personagens, né? Porque fala do primeiro cara aí, num cara aleatório que nem apresenta direito nesse capítulo. Nem apareceu, só falaram dele, mas ele não estava presente. Aí mostrou a Maria Antonieta e a Lady Oscar e eu falei, ok, interessante. Vamos ver por onde vai seguir isso daqui, né? Eu só achei meio assim, isso é coisa da época, mas tipo, eu falava do charme da menina e quanto ela era bonita e não sei mais o que. A guria tinha 11 anos. Nossa senhora. Assim, a idade média, né? A idade média é 11 anos, pode. Assim, é bem estranha. Uma olhada meio torta. Não, isso aí você tem que relevar porque a idade média era foda. Eu relevo, mas
Assim, não foi meio engraçado isso. Bem esquisito mesmo. Falando talvez um pouco da arte, sobre, tipo, quadrinização ser um pouco, tipo, não tão experimental, né? Tipo, meio que ao contrário, que nem você comentou no mangá anterior, Estranho, que, tipo, ela é experimental porque, tipo, ela fez a base, né? Porque, tipo, esse mangá, se não me engano, é de 72, uma coisa assim, e, tipo, umas coisas que parecem tão simples agora, tipo, pra gente, tipo, ela colocar a personagem sobreposta nos quadros, esse tipo de coisa, era, tipo, não se fazia, sabe? Mesmo os caras super vanguardistas ali do Gekiga, você pegar Lobo Solitário, esse tipo, ou mesmo Google 13, tipo, não se fazia nada muito nesse aspecto, não. Tipo, porra... Uma coisa um pouquinho ainda mais engessada. Não, tipo, o Lobo Solitário é completamente engessado. O Google 13 acho que tem uma hora ou outra que ele tenta alguma coisa, mas, tipo, fazer um negócio tão dinâmico e fluido com os quadros assim é impressionante mesmo. Não, precisa você pensar que, tipo, eu não sei porque eu não tenho tanto conhecimento histórico, mas se esse foi um dos primeiros mangás, tipo, a começar a fazer esse estilo, você vê, tipo, um conforto muito grande em fazer isso, né? Então, ela tem... Eu não lembro Tezuka ter feito isso, então eu tô supondo que ela pegou de alguém e desenvolveu bem essa estética, ou ela criou, que é, tipo, de colocar personagens por cima dos... sobrepostos aos quadros, a vários quadros, sabe? Sim, sim. Desenha a personagem fora dos limites do quadrinho, e aí ocupa vários espaços. Isso é uma estética bem comum do shoujo, até hoje. Eu acho que essa estética foi pegada, assim, nesse estilo, tem um estilo, assim, de ilustração europeia, aquela que é mais decorada, cheia de flores, esse tipo de coisa. Isso eu acho que deve ter influenciado o shoujo de alguma maneira, esse shoujo clássico de alguma maneira, até porque são todas certeza. Obras que se passam, assim, na Europa. Eu, resumidamente, o que eu penso sobre esse primeiro capítulo de Rosa de Versalhes é que ele funciona. Ele não é espetacular, mas conhecendo toda a influência que ele teve, eu já fico um pouco curioso pra ler pra onde ele vai. Não sei se na época eu ficaria curioso, talvez por não ter nada parecido, não sei, é difícil, não dá pra se colocar nessa época. Não. E a pergunta que a gente faz aqui é se vocês continuam lendo hoje em dia, né? Eu não sei, tipo, comparando com os outros dois, eu consigo entender porque ele foi o mais popular dos três. Assim, eu acho que seria o tipo de coisa que atrairia mais público-alvo. Sim, ele é o que eu falo, é mais arroz e feijão. Da época, assim, considerando da época. Hoje em dia não seria assim, mas... Não, mas eu acho que mesmo pra hoje em dia, tipo, estabeleceu ali pelo menos os dois personagens, assim, bem... Não deu muita personalidade, assim, mas, tipo... Assim, eu falo mais em questão do pelo, assim, não em questão de... Narrativamente, acho que realmente achei bom. Achei interessante, acho que eu vou continuar lendo o mangá. Acho que eu vou continuar Nunca tinha lido Versalhes no Bar, mas talvez agora seja a chance. Talvez seja a hora, né? E um clássico tão grande assim, né? Tipo, eu acho muito interessante. E a autora tem um domínio do estilo muito bom. Tipo, alguns quadros de personagens sobrepostos eu acho, tipo, mais limpos, tipo, mais fáceis de ler do que muito shoujo que eu já li hoje em dia, sabe? Que, tipo, é tanta retícula e tanto, tipo, coisa, e ainda põe um personagem sobreposto no quadro que, tipo, fica meio difícil de ler. E aqui não, tudo super fluido, super, tipo, compreensível. Eu achei muito, muito bom. Assim, dos três, ele tem a arte, assim, mais simples, mas ainda assim é uma arte bonita, não é algo, assim, agradável. Achei, no final das contas, achei simples num aspecto bom, tipo, tirando os momentos gag, assim, pra mim, que eu não gostei no final das contas. Exagerou um pouco, mas eu não gostava já no Tezuka também. Vamos pro último, então? Vamos pro último... Coração de Thomas, capítulo 1. Não tem nome de capítulo aqui pra mim, não. Heart of Thomas, só tá escrito isso. Esse primeiro capítulo de O Coração de Thomas, basicamente, acontece muita coisa nesse primeiro capítulo, mas a sinopse é de que a gente vai acompanhar a história. Tem um garoto que se suicidou por causa de um outro garoto que ele amava, pra deixar alguma mensagem pra ele. E a gente acompanha a história desse garoto, protagonista nosso, e, tipo, como é que ele vai lidar com isso, porque, tipo, ele não amava esse cara que se suicidou por ele, então ele tá meio que sofrendo por causa disso, né? Como é que ele vai lidar com essa missão que foi o sofrimento. Tem até um mistério, assim, se foi mesmo por isso, só por isso que ele se suicidou.
Ou se tem mais alguma coisa no meio? Você falando do sofrimento dá a impressão que, tipo, ele, nossa, o cara se matou, e agora... Não, o sofrimento ele fica em pânico de... Tipo, por que o cara tá me assombrando? É. O que esse cara tá fazendo? Eu nem conhecia ele direito. Nem falava com ele. O que tá acontecendo, sabe? Ele tá transtornado, ele não tá chateado. Não é, tipo, esse drama... Eu acho que ele nem ligava pro cara, assim, pela primeira impressão que eu tenho nesse primeiro capítulo, literalmente. É alguém que se declarou pra mim, mas eu achei que era piada, achava... Comenta que achava que era uma brincadeira, mas... Talvez não era, não sei. Agora ele tá começando a repensar todos esses momentos que é, tipo, porque tentando entender, né? E se livrar dessa meio que assombração. Eu vou falar logo de cara que eu amei o Coração de Thomas. Tipo, esse primeiro capítulo. Eu achei excepcional, viu? Quando eu li essa primeira página que, tipo, tem essa poesia, eu logo parei, porque eu pensei, não é possível, isso aqui deve ser baseado em algum livro ou alguma coisa, porque, tipo, tava tão bem escrito essa primeira página. Aí eu parei, fui na Wikipédia ver se, tipo, era baseado em alguma outra coisa, e não, foi uma história original aí, né? Tipo, parece que tem algumas influências de algumas outras obras, mas é uma história pop própria aí, muito bem escrita. Caraca, eu fiquei impressionado, viu? O que o texto, acho que dos três, eu acho que esse funciona. O texto em si do mangá funciona melhor. Dos três que a gente leu. Sem dúvida. Sim, ele tem um conceito muito mais interessante. Sim, Versalhes era um pouquinho meio narrado demais, e o primeiro era um pouquinho, tipo, melodramático. Aqui eu achei no ponto, tipo, bem poético, bem interessante. Essa foi a minha primeira impressão. O que você achou aí de O Coração de Thomas Estranho? Bom, primeiro que realmente, narrativamente, ele é mais interessante em termos de história mesmo, do roteiro. Eu acho que meio que no começo, pouco depois do começo ali, até mais ou menos metade, eu achei uma narrativa meio estranha. Meio confusa. Meio confusa, fazer a transição de tempo e espaço sem demonstrar isso. Eu tô pondo a culpa nisso na imaturidade do entendimento da própria mídia, né? De não saber fazer uma transição de tempo e espaço de uma forma muito mais fluida. Mas teve uns momentos ali no meio que eu falei, caraca, onde esse cara tá? Ele já saiu de onde ele tava, já tá em outro lugar, e aí eu ficava meio perdidão, mas depois que eu me encontrei ali, a história se encontrou, ela seguiu bem novamente. No final, saldo positivo. Eu concordo, eu acho um pouquinho confuso mesmo, e você falou aí sobre talvez uma falta de domínio da mídia, um pouquinho, e eu tendo a concordar, principalmente nessa primeira parte, tem tipo uma mudança de quadro que tipo não dá pra entender muito a passagem de tempo, e mesmo no começo eu não tava pegando muito bem os nomes, que eram tudo em alemão também ali, aí eu demorei um pouquinho pra sacar quem era quem ali direito, tipo, mesmo o protagonista não tava sacando muito bem o nome dele até o finalzinho, e tipo, aí começa a apresentar uns outros personagens e tipo, meio que fala o nome dele de passagem e aí apresenta ele num outro quadro, meio esquisito, mas mais pra frente você acaba se acostumando com esse estilo. O que você acha, Yuki? A primeira, essa acho que já é a terceira vez que eu li esse primeiro capítulo. Na primeira vez, que foi há alguns anos atrás, eu tinha achado ele uma leitura assim, talvez porque eu ainda não estava tão acostumado a ler em inglês, mas é uma leitura assim um pouquinho pesada. Sim. Demora um pouquinho pra tu conseguir passar esse capítulo, principalmente se tu comparar com o Rosa de Versalhes. Tem um pouco de exposição de menos nesse mangá, sabe? Tipo, eu não reclamaria de, tipo, mais uns quadros, uns retangulares, tipo, falando onde a gente tá exatamente, tipo, qual é a interação concreta entre os personagens, tipo, que nem o protagonista, ele tem um colega de quarto ali, que a gente só vai entender que era o colega de quarto dele, tipo, lá no finzinho do capítulo, né? Ele é mó presente nesse primeiro capítulo inteiro, que é um primeiro capítulo, tipo, até que bem comprido, né? Eu não sei, tipo, quando apareceu os dois do mesmo, logo nas primeiras páginas, quando ele chega e o cara colega tá fumando na janela, tá lá, fumando de boa na janela, trocando de roupa, esse tipo de coisa, e ele também tá, assim, chegando, eu acho que deu pra entender, assim, que eles são colegas. Pode ter sido burrice minha, pode ter sido burrice minha. Mas, tipo, eu não sei. Pode ser que assim, eu tava meio desatento. Acho que talvez porque eu já sabia de antemão que se passava num colégio masculino, talvez por isso. Novamente esse cenário, inclusive. IPL antigo, isso é absolutamente comum, remanescente, é uma coisa muito fixa, esse cenário de escola masculina. Até em Nuri também é a mesma coisa, escola feminina, se eu não me engano, também foi algo
bem forte. Eu achei meio... Eu não sabia o que pensar, achei do mínimo curioso como é tratada a sexualidade nesse mangá. Tipo, o relacionamento amoroso entre os personagens ali, ambos homens, é tratada tipo, como algo comum naquele mundo, né? Naquele micro-universo que eles vivem, né? As pessoas falam abertamente disso e até uma hora que uns garotinhos ali comentam que, tipo, não me importaria de X personagem se confessar pra mim, sabe? Ao menos que fosse só de brincadeira. Eles comentam isso. Achei bem interessante essa naturalidade com que é tratado. Como, tipo, é comum, assim, não é nada demais. É uma coisa que eu creio, assim, que entre os alunos talvez seja tratado com naturalidade, mas assim, como... Talvez por não ter tido o ponto de vista tanto dos professores, esse tipo de coisa, mas como é uma escola, assim, mais tradicional, não dá pra saber tanto pelo primeiro capítulo, mas... Mas ainda assim, já tem várias pegações no primeiro capítulo. Isso é verdade. Uma delas foi de propósito médico, né? É verdade. Mas a outra não, eu adorei essa cena, diga de passagem. Que tem um garoto ali com uma cara meio de santinha nesse primeiro capítulo que, tipo... Taradão. É um taradão, achei muito interessante. Assim é criança, dá um desconto. Não, todos ali são. Tu deve ter mais de 14, né? Assim. Não, ali são todas são crianças com mentalidade de, tipo, universitários ali, né? Sim, né? Clube de pegação. Morando em república. Uma coisa que eu acho interessante é que, justamente, a gente comentou que tem uns personagens e tal, e, tipo, criou bem de leve, né? Porque ainda é o primeiro capítulo e o mangá ele não é longo, né? Ele é um volume grossão ou 2 volumes menores. Mas ele já começou a criar uma teia de personagens logo de cara, sabe? E isso é interessante. Tipo, o cara que se matou e que era apaixonado por esse aqui, que tem esse colega de quarto, que tem esse menino que tá chantageando ele agora, que provavelmente vai ter mais alguma coisa mais pra frente, não sei. Eu acho interessante. Dá um senso de universo muito melhor quando ele começa a expandir a relação dos personagens. Concordo, eu achei isso bem interessante, principalmente porque eu não consegui, pelo menos dos personagens principais que ele apresentou até agora, nenhum é, tipo, genérico. São todas personalidades bem, tipo, únicas. A gente comentou, tipo, sobre o protagonista, ele tá sofrendo porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo muito bem, né? Não é porque, ai meu Deus, o cara se matou por mim, né? Ele meio que odiava o cara, é um protagonista um pouquinho detestável até, né? O cara morre, ele não tá nem... Não ia com a cara dele, pelo menos. Ele pelo menos não ia com a cara e, tipo, o pessoal tá todo, tipo, sofrendo ali, esse nosso protagonista, ele, tipo, não tá nem aí, tipo, meio que foda-se o cara, né? Até ele recusa ir no velório do ser humano, coitado. O cara não quis nem ir no velório, tipo, morreu aí, acabou, né? Isso aí, a vida é isso aí, né? O cara chega. Não gostava dele vivo, não gosto dele menos ainda morto. Tem um momento assim que o colega de quarto dele, provavelmente não ia muito com a cara dele também. Ele só fala, vamos chorar um pouquinho depois esquecer que esse ser humano existiu. Ele fala isso mesmo. Depois a gente esquece que ele existe, né? Pô, eu achei tão interessante esses personagens, tipo, todos, esse colega de quarto aí também, principalmente nessa cena que ele vai lá e dá tipo, um beijaço lá no garoto que tava tentando jantar. É uma expressão boca a boca, era beijo. Não, é o outro beijo, o beijo no cara seguinte. Esse foi um beijo mesmo. Esse foi um beijo mesmo. Eu fiquei, tipo, eu não sabia o que o cara ia fazer, tipo, ele foi lá, deu um beijaço ali mesmo. Ele dá um beijo e depois empurra o guri pro lado, assim, literalmente, foi tipo, trabalho bem vai feito. Embora, te manda. Foi um trabalho bem feito, porque o moleque pediu e ainda ficou surpreso. Caraca, e, tipo, eles têm essas ações bem, tipo, surpreendentes, todos os personagens. Eu gostei bastante também desse drama do protagonista. Pô, primeiro capítulo bastante. Esse drama do protagonista, pra mim, é o que mais me vendeu a história. Porque ele é exatamente o contrário daquilo que eu falei do primeiro. Eu não sei pra onde essa história vai. O que vai ser isso? O que essa carta vai representar pra esse cara? O que vai ser desenvolvido disso? Eu tô curioso. É bem possível que eu termine de ler o Coração de Thomas, porque eu tô também acho que curioso. Não custa muito. É bom. Curtinho, é interessante. Nossa, eu achei muito interessante. Eu também fiquei com essa mesma vibe de não ter a mínima ideia pra onde essa história vai. Tipo, não de um jeito ruim, só tipo de curiosidade mesmo. Nenhum tipo dessas tramas que ele abriu dá pra saber pra onde vai. Nem tipo a chantagem daquele garoto que parece inocente, não dá pra saber no que isso vai levar exatamente. Qual vai ser a relação do protagonista com o colega de quarto. O que o protagonista vai fazer pra meio que lidar com isso. Pô, eu fiquei bem impressionado mesmo. Sim, bem
interessante. Eu sei que é a segunda vez que você tá lendo, Yuki, mas que, tipo, se você tem alguma reação, assim, pra esse primeiro capítulo, mesmo em releitura? Na verdade é a Terceira vez. Uhum. Olha, em questão de releitura, comparada à primeira vez, definitivamente foi muito mais fácil acompanhar os acontecimentos, porque, como eu disse, na primeira vez ele parecia um pouquinho pesado pra mim, mas agora tá bem mais claro e realmente dá pra entender muito melhor assim, rico de conteúdo foi o primeiro capítulo. Cheio de acontecimentos, bastante. A autora conseguiu fixar bastante ideias interessantes, assim, num só capítulo, e já me deixar interessada o que vai acontecer, se ele se matou mesmo, porque foi só por causa desse interesse romântico, ou se tem alguma coisa por trás, como o protagonista vai lidar com isso. Eu achei bom. Assim, os três foi o meu favorito, eu acho. Eu também acho. E, tipo, que nem a gente comentou no começo, o texto, tipo, só ajuda pra mim. Toda vez que tem um narrador, eu acho que funciona, sabe? Mesmo se é o personagem narrando o próprio acontecimento, ou se é aquele narrador onisciente que a história tem, toda vez que tem, funciona. Caraca, eu achei... Parabéns também, tipo, pra tradução. Mas, tipo, eu achei excepcional o domínio da escrita nesse mangá. Eu acho que também a Ajamoto, ela é muito boa, assim. Eu já li também um outro mangá dela. Mesmo com poucas ações, tu consegue entender que eles têm uma personalidade um pouquinho mais complexa, algo que não é tão padrão. Ela lida bem com personagens que são mais críveis, talvez. Sim, porque, tipo, eles representam, mesmo, sei lá, o acontecimento não seja tão real ou alguma coisa assim, eles lidam, pra mim, com o que tá acontecendo de forma crível, pelo menos demonstram emoções de forma críveis. Eu achei zero clichês aí o personagens. Achei nesse aspecto bem interessante. Eu também acho que eu vou terminar de ler Coração de Toma, assim. Sim, bem interessante. Esse eu gostei bastante. Por isso que eu até sugeri deixar ele pro final, pra terminar bom tom, né? Eu tinha gostado na época, mas eu não sei. Hoje em dia, se me pedisse uma opinião formada, eu talvez não saberia responder, mas agora me motivou pra fazer mais uma releitura. Que na segunda vez eu li literalmente só os primeiros capítulos, depois deixei de lado. Mas agora deu uma interessada por isso. Bom. A gente meio que também já respondeu a pergunta final do podcast. Eu, pelo menos, né, dos três, o meu favorito foi o Coração de Thomas. Imagino que você também, estranho. E você, Yuki? Talvez não tão claro. Qual foi o seu primeiro capítulo favorito aqui? Não precisa ir na nossa onda. Dependendo do primeiro capítulo, qual foi o seu favorito? O meu? Também, Coração de Thomas. Coração de Thomas também. Estamos em sincronia nesse podcast aqui. Acho que é unanimidade. Acho que valeu muito a pena. Você recomendou 3 mangás aí bem classicões, e o que eu acho que pra mim foi uma leitura bem enriquecedora. Tipo, a gente é bom quando a gente chama convidado aqui, porque o pessoal sempre traz alguma coisa diferente que a gente não leria necessariamente se não fosse ter esse programa, né? E eu com certeza nunca ia ler esses 3 primeiros mangás, esses 3 primeiros capítulos, se eu não tivesse recomendado. Eu acho que foi muito enriquecedor. Eu quero saber mais, assim, da história, principalmente dessas autoras, e de como, tipo, elas revolucionaram os mangás. Eu achei muito interessante isso. De vez em quando é bem interessante pegar um desses mangás mais antigos que são influentes. Talvez tu não vá gostar, assim, de cara, mas até por questão de conhecer, talvez pelo valor histórico, e também porque alguns são realmente muito bons e não dá tão fácil, mais que tenham 30, 40 anos na cara. A maioria desses mangás aqui tem 40 e tanto, batendo os 50 anos aí, né? E realmente acho que... Uma leitura válida até hoje em dia. Eu achei uma leitura validíssima. Ótimo podcast. Bacana, legal. Calma aí, deixa eu beber um pouco d'água. Ok, vamos. Leitura de e-mails, estranho, do episódio 193, Amizade. Exato, já nem lembrava o que era isso, mas... tem um tempinho aí, teve um episódio, a gente ficou uma semana sem, né, desculpa, sei lá, né. Eu nunca sei comentar. Desculpa não, né, sei lá, acontece. Pulou uma semana aí, gente, lide com isso.
Os e-mails que a gente vai ler aqui, eles chegaram no contato@alquadra.do e também tem os comentários no próprio site alquadra.do, né? Exatamente. Vamos lá que acumulou algumas semanas, então a gente tem que, né, dar uma corridinha aqui pra cobrir tudo. Começando então com o Slowpoke Report, sessão que é sobre assuntos do passado, mangás que a gente recomendou as pessoas leram, ou programas antigos, ou coisas que não tem a ver com o programa. O Danilo Lange terminou de ler recentemente Inside Mari. Sim. No geral achou uma ótima obra, porém achou a Konohana bem superior. Porra, bem superior também? Bem superior, é uma conversa esse tema, bem superior com certeza não é, né? Esse superlativo não devia estar aí. O sábio C. Siqueira, Sávio Carvalho Siqueira, não era? Eu acho que é isso. É que ele mandou e-mail já abreviado, só copiei. Ele queria que a gente lembrasse. Ele começou a ler Sanctuary, Inocente e recentemente terminou Go Go Monster. O meu Sanctuary queria que tivesse um scan mais decente, porque deve ser muito bom, meu. Ele perguntou a nossa opinião dessas obras. Sanctuary eu não li. Inocente, eu terminei de ler o Inocente, tô esperando surgir a vontade de ler o Rouge. Esse mangá falhou pra mim. Não falhou, mas ele não foi a mesma coisa. Não. Nossa expectativa tava muito errada com ele. Eu acho que o autor também não cumpriu muito bem. Não, ele só tá entregando algo que não é o que a gente tava esperando. Talvez. E Go-Go Monster eu preciso reler, que quando eu li eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro quais foram os motivos que fizeram eu ter gostado. Você leu o físico, né? Sim, leu físico. Bonitão aqui no Brasil. Da hora. O Diego C. Castro, ele leu Mirai no Football. Eu recomendei esse mangá ou eu sempre pensei em recomendar? Agora eu não tô lembrado. Acho que você só sempre pensou em recomendar. Eu acho que eu só comentei, eu não lembro de ter recomendado. Não, ninguém recomendou não. E ele achou o mangá bacaninha, curto e gostoso de se ler. Muito bem. É bom mesmo? Eu acho legal, eu acho bacaninha. É isso, eu acho que essa é a melhor descrição. Bacaninha, curto e gostoso de ler. O Yoshi, que é estudante e podcaster, 21 anos de Jundiaí, olha só. Olha aí. Vizinho. Existe jundiaienses aqui ouvindo podcast. Ele apareceu só pra dizer que adora o nosso programa, principalmente os que possuem um trabalho criativo mais forte de criação em geral. Tem essas duas vertentes, né? Tem gente que gosta desse tipo de podcast e tem quem gosta dos mais filosóficos. Tem gente que nem ouve esse tipo de podcast, inclusive. Tipo, o Mangadê, essas coisas, o pessoal nem toca, né? Pois é, muito variado. O Matheus Santos, de 20 anos, Salto, São Paulo, estudante de design gráfico e ilustrador. Ele leu uma caralhada de mangá lá por recomendação nossa, direta ou indireta. Vou citar aqui alguns dos que ele mandou: Assassination Classroom, Toriko, tudo do Nihei. Olha. The Music of Mary, Uzumaki, Kongo Bancho, Witches, esse é diferente, nem todo mundo leu. É bom. Hoshi no Samidare, Gon, Hiroki Endo Short Stories, né, o Hiroki Endo Tanpenshu, também é legal. São uma das primeiras pessoas também que fala que leu esse, porque é aquela recomendação safada que eu fiz. The Female Fridge Number 1, I Am a Piano, e está lendo Neuro e Voynich Hotel. Boa lista. Boa lista. Vários bem diferentes aí, né? Bem diferentes. O Josuke acompanha o podcast há pouco tempo, né? Ele tá no 23, né? Pelo jeito tá ouvindo desde o começo, e nos sugere alguns temas de podcast que não sabe se já abordamos ou não, né? Então, ele sugere aqui mercado editorial. Faz um tempo que a gente não faz um desse, né? Mas já fizemos 2, né? 3, eu acho. 3 até? 3 ou 4? Acho que foi 3. Mangás de esporte, esse eu lembro que a gente já teve. Já. Desconstrução e temas gerais de Battle Shonen, os dois já teve, né? A gente já falou. Ele fala de várias coisas de Battle Shonen, nível de poder, forma alternativa. Então a gente falou de bastante coisa já. De Battle Shonen a gente é bem aprofundado aqui. Então vai seguindo aí, já sei que você vai ouvir todo o resto. E por final, mais fanarts, né, do Hydro Case, na semana passada, retrasada, né, que foi o podcast anterior. A gente acabou não postando as fotos, né, do fanarts. Aí eu coloquei tudo agora num álbum do Facebook lá na nossa fanpage, então quem curte o Mangá ao Quadrado já deve ter visto. Então estão lá as duas que a gente tinha comentado e mais duas agora do Marcos Valério e do Matheus Santos, duas artes de Hydro Case, tá tudo lá. Podem conferir e ver quais que vocês acham mais legal. Ficou meio nazista a fanart do Marcos Valério. Ficou um pouco. É porque o cara tá com o negócio no braço. Acho que isso dá um ar meio nazista. Mas ficou muito bom as duas, caraca. Amei as fanarts de todo mundo, valeu mesmo. Legal, gente, muito bom. Fazia tempo que a gente não recebia, fiquei muito feliz. Vamos pro tema do programa então, que foi
amizade, né? Amizade nos mangás em geral. A gente começa aqui com o Rafa HQ, que comenta que o Winx, aquele desenho das fadas, ele tem um bom exemplo de poder da amizade. E no desenho tem um poder chamado convergência, que consiste em fugir à magia das personagens. Mas mesmo elas sendo amigas, elas não conseguem logo de cara, porque elas precisam se conhecer melhor. Soul Eater tem um poder assim também. E acho que o nome, inclusive, é convergência, pode ser. Será que ele veio antes ou depois? Não sei. Mas, tipo, me parece que esse tipo de coisa é comum até em histórias. Sim. Fusão de poderes, e aí os personagens não se conhecem muito bem, eles têm que se conhecer melhor. Sim. Parece um clichê. É uma muletinha, né? Pra justificar. Uhum. A Jessia Yukinami, participante desse podcast, ela comenta da visual novel Koshotengai no Hashihime como um exemplo de amizade por convivência, né? Que é um dos exemplos que a gente comentou. Sim, ela fez um comentário bem comprido ali. Eu achei interessante só porque eu mesmo antes do programa estava conversando com ela sobre visual novel, esse tipo de coisa, e como é um negócio muito comprido, né, tipo, sei lá, 50 horas cada visual novel, então, tipo, daria pra realmente construir uma amizade em que, tipo, você vê se o negócio indo bem devagar, sabe? Então acho um caso interessante, sim. Bem legal. O Kawaii acha que ainda mais forte do que uma demonstração de, entre aspas, amizade verdadeira, é ver os melhores amigos brigando sério. E ele fala que um bom exemplo disso é One Piece, Clannad e Haikyuu. Com certeza, cara, foi um negócio que a gente não comentou, né? Mas, tipo, quando tem uma briga entre dois amigos, é tipo, um bom ponto nos mangás. É uma das formas de se lidar com essa amizade que você construiu, né? Você pode só construir ela e mostrar, que bonito, ou você pode criar conflito em cima disso, né? Não tem nada a perder. Ou talvez o mais triste desses casos é que todo mundo acaba saindo na porrada, né? E, tipo, sei lá, é meio raro você sair na porrada com seu amigo, só, sei lá, você tem 14 anos mesmo. Então, normalmente você só fica boladão e não troca mais ideia. Ou aquela, tipo, desamizade silenciosa, sabe? Tipo, ninguém comenta nada, mas os dois estão meio putos, né? Pedro Acácio, ele mandou um e-mail relatando sobre a amizade em Kingdom, né? Que a gente não lê, não dá pra opinar. Não. Mas ele disse que tem várias formas, desde amizade por convivência até amizade por respeito. Inclusive, ele queria nos recomendar a obra, perguntar se a gente tem opinião sobre ela. Você já leu alguma coisa de Kingdom? Nada. Ele é comprido pra caralho, não é, Kingdom? Ele é comprido pra caralho, vai ser publicado por muito tempo. Eu li, eu acho que um volume, naquela época que eu fazia post de mangás dos animes da temporada. Sim. E aí até do Kingdom eu li um volume e eu achei ok. 40 volumes, meu amigo. Não, eu nunca vou Kingdom, cara, desculpa, não, nunca vai rolar. Foi tipo 40 volumes e o cara falou que tava na metade, sabe? Uma parada assim. Nossa, desculpa. Não, chega disso pra mim. O Jorge Jostar, ele comenta o seguinte, ó. Em Dragon Ball, existe algo curioso. Apesar de sempre fazer parte do rolê do protagonista, Goku, que sempre foi simpático com todos, nunca sequer deu um oi para o Caos. Caraca! Essa é uma informação canônica que eu já tinha, que o Caos e o Goku nunca conversaram na série clássica, tem na clássica nem na Z, e parece que nem na GT, ele falou que só no Super agora que ele conversou pela primeira vez, mas que tipo, ele faz parte, é como se o Luffy nunca tivesse conversado com o Brook, sabe? É uma parada assim. Caraca, quando eu li isso eu fiquei muito desacreditado mesmo, tipo, caraca, será que, tipo, rola uma inimizade aí entre o Caos e o Goku? Tipo, fez alguma coisa que ele não curtiu? Esse final de semana eu tava conversando com o Iso e ele relembrou do caso de Dragon Ball também, que eu não sei se isso é de dublagem brasileira ou se, tipo, erro da adaptação, mas, tipo, em algum momento o Android 17 fica do bem, né, em algum momento. Aí, tipo, ele desaparece por um tempo, depois quando ele aparece de novo, aí, tipo, sei lá, o Yajirobe aparece falando alguma coisa e ele fala, nossa, quanto tempo eu não ouvi a voz de Yajirobe? Ele nunca tinha ouvido. Nunca tinha conversado antes. O Jorge Jossari continua aqui, ó. Ainda em Dragon Ball, curto muito a amizade entre Goku e Kuririn no Dragon Ball clássico. Dá pra ver que eles são realmente brothers. Pena que essa sessão é praticamente esquecida em Dragon Ball Z, assim como todas as outras. Kuririn ficou pra trás no nível do poder e aí Dragon Ball era nível de poder em um determinado momento, né? Esse é um problema talvez em vários mangás, né? Tipo, One Piece não tem isso, mas Naruto tem, né? Tipo, de o cara começar a construir
umas amizades, mas aí como todo mundo fica pra trás no nível de poder, não dá pra continuar com isso. Pois é. Não dá pra levar todo mundo junto pra todos os lugares. O Sérgio Júnior, 19 anos, estudante de jogos digitais, diz o seguinte: acho interessante o quanto que, no fim das contas, a discussão é semelhante à de romance em mangás. Ambos são temas super recorrentes em obras e a maioria das vezes aparece quase que obrigatoriamente nelas. E muitas vezes de maneira forçada. Aí sobre o assunto que a gente falou do mostre, não fale, né, de como a melhor forma de construir amizade, ele diz o seguinte: vou citar aqui um mangá que faz isso de maneira muito sutil, inclusive no uso do poder da amizade, que é Jojo Parte 4. Toda a temática da obra envolve amizade, o poder do protagonista, curar os outros e não a ele mesmo, a motivação para perseguir o vilão e até mesmo a narrativa. Eu vou ficar devendo essa aí, não tô manjando muito da Parte 4 de Jojo e não pretendo ir atrás tão cedo. Eu também não tenho muito interesse por Jojo, não. Principalmente agora que virou popular. Agora muito menos. Mas, por outro lado, acho que é possível acertar na construção da amizade sem a dita sutileza. E quem faz isso muito bem são as obras seriadas compridas. Pelo tempo em que estamos acompanhando os personagens, chega um ponto em que, se o autor fez aquilo minimamente bem, estamos envolvidos com a relação entre eles e o jeito que eles funcionam para com o outro. Ele até cita no e-mail o exemplo de que até Bleach e Toriko tem disso. Que, funciona alguns, nem todos, mas tipo... porque, pra mim, continua o argumento de que, tipo, você precisa ter inter-relações únicas, né? Tipo, sim. Os personagens precisam conversar de forma única, né? E, tipo, em séries mais compridas você tem mais oportunidades de fazer isso a mais longo prazo, né? Não tem que ser Haikyuu em que, tipo, todo quadro é isso, sabe? Mas, pra mim continua que, tipo, tem que ter uma sutileza pelo menos nesse aspecto, sim. Sim, pois é. Terminando aqui, a gente tem o Diego Cavalcante Lima Castro. Acho que a amizade é um tema tão onipresente nos mangás por aquele contexto que já conhecemos. A sociedade coletivista japonesa que preza fazer parte de um grupo e ter a sua função dentro dele. No entanto, o fato dela ser retratada de forma irreal vem de todos os sentimentos e relações dessas obras assim. Talvez a amizade seja a que mais percebemos por ser tão presente, mas o amor, o ódio, a rivalidade, a ambição, tudo isso é retratado de maneira não condizente com a realidade. Talvez seja exatamente por nós ocidentais, principalmente latinos, ter uma relação diária muito mais íntima com as pessoas do que os japoneses, acabamos por idealizar muito menos essas relações e as encaramos de maneira muito mais simples. Pode ser, talvez, não sei. É um ponto que ele traz. Eu acho que talvez amor, ódio e rivalidade, talvez a gente veja meio caricaturizado, que é pra exacerbar esses sentimentos, pra tornar eles mais interessantes narrativamente. Mas eu não sei se a amizade funciona trabalha nesse mesmo espectro. Que a amizade, ela não precisa ser caracterizada por algum motivo, sabe? Pra tornar mais fácil de identificar. Pode ser uma amizade leve só, né? Tipo, sim, Não existe amor ou ódio, tipo, suaves, né? Tipo, sim. É difícil isso. A amizade, ela trabalha numa área aí mais subjetiva. Talvez, dos exemplos que ele citou aí, eu acho que a ambição é a que mais se aproxima disso. Não sei, a ambição eu acho que faz mais sentido. Tipo, nossa, o cara tem uma ambição absurda, que ele faria um monte de merda pra... Também tem um papel narrativo, não sei. Talvez nem a ambição, não sei. Pode ser uma conversa pra um outro podcast também, isso. Pode ser. Cada uma dessas palavras rende um podcast, que nem amizade. Tipo, ódio e rivalidade. Teve romance, ódio e rivalidade. Então, obrigado pela sugestão de tema, Diego. Mas ele termina aqui num parágrafo, mas também sempre lembrando que por ser uma cultura diferente, por mais real que seja criada uma amizade para um público japonês, talvez algo ainda pareça esquisito para nós. O nosso distanciamento do contexto pode nos fazer imaginar um lapso ainda maior entre as obras e a realidade do seu público, sendo que esse lapso pode ser grande ou não. Eu sempre me sinto meio, tipo, isso parece uma saída pra mim, eu sempre que falar, não, porque é o contexto japonês, isso. Eu não acho que, tipo, seres humanos são tão diferentes assim, por causa do lugar que eles vivem. Eu acho que, tipo, a amizade mesmo lá no Japão é muito parecida com a que a gente tem aqui. Talvez menos só tão aberta, sabe? Talvez como demonstra. O sentimento talvez seja o mesmo, mas como demonstra, obviamente é diferente, porque isso de fato é cultural. E se o contexto japonês for de fato, tipo, demonstrar menos amizade, a realidade, tipo, dos mangás é mais irreal ainda, né? É pior ainda. A gente que devia aceitar isso mais de boa e não aceita, né? Sim. É isso, cara.
terminando aqui a leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer comentar? Cara, passou muito tempo, né? Desde a última vez que a gente gravou e-mail, muita coisa aconteceu. Eu vou puxar um que eu acho que é o digno de nota aqui, que é o filme Arrival. Porra, eu quero ver esse filme. Em português ficou A Chegada, e ó, é excelente. É um filme muito bom. E aí eu sugiro que quem for ver só saiba disso. Essa é a única informação que você tem que ir pra ver o filme. Ótimo. Eu gosto de ver filme assim mesmo. Eu vi recentemente, baixei pra ver Nice Guys. Você já ouviu falar desse filme? De nome não apitou nada. É do mesmo aqui. Diretor. Kiss Kiss Bang Bang? Já viu esse filme? Não vi, só de nome também. Que é com o Homem de Ferro, como é que é o nome dele? O Tony Stark. Não é o Tony Stark, é o Robert Downey Jr. Enfim, é do mesmo diretor, excelente. É meio que um neo no ar, bem com uma comédia muito boa, uma ação muito boa, é com o Russell Crowe e o Ryan Gosling esse filme. Excelente, cara. Porra, muito engraçado, muito bem atuado. Tudo bom esse filme, cara. The Nice Guys, viu? Tipo um mistério policial, assim, passando nos anos 70. Direção impecável. Essa é a melhor, definição pra esse filme. Interessante. Eu não tinha nem ouvido falar. É recente ele? Desse ano, 2016. Passou totalmente debaixo do meu radar. Uhum. Ele também é bom em quebrar algumas expectativas, do gênero, que nem o Ryan Gosling, ele é um detetive policial. E aí, no começo do filme ele amarra, um pano no braço pra quebrar uma janela. Pra entrar e investigar. Eu vi essa cena, eu acho. Aí ele machuca a mão? Ele corta o braço e aí começa a sangrar muito. E aí ele tem que levar ele tem que ser levado pro hospital, troca de cena completamente e tudo. É muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que eu vi só essa cena só. Ok, me convenceu. Bom filme. É que eu tinha visto essa cena e eu tinha achado engraçado, eu nem sabia que era desse filme. Nice Guys. Mas então, a recomendação da semana é sua, Yuki. O que você vai recomendar pra gente? Olha, já que a gente tá na onda de shoujo e também porque é um mangá assim que eu não ia perder a chance de recomendar, eu vou recomendar Banana Fish, da Kemi Yoshida. Dá uma sinopse curta aí de Banana Fish, sobre o que é. É um pouquinho complicado de sinopsar, mas ele começa na guerra do Vietnã, nos anos 70, com uma cena de um soldado que ele diz: eu vi o Banana Fish, e mata os aliados dele, um soldado americano. E daí depois pula pros anos 80 e tem uma reação similar de algumas pessoas aleatórias, e tu vai pro protagonista, que é o Ash, que ele é membro de uma, como eu posso dizer, uma dessas gangues de rua nova-iorquinas. Sim. Eu só quero acrescentar que de todas as sinopses, todas as palavras possíveis pra descrever Banana Fish, só de saber o título, nenhuma dessas que você falou tava no que eu pensava que era o mangá. Não, Vietnã, anos 70, 80, gangues nova-iorquinas, nenhuma dessas palavras estava na minha cabeça quando eu pensei em Banana Fish. Nunca. Esse título ele é meio que baseado numa história, num conto nova-iorquino, é A Perfect Day for Banana Fish, que foi publicado no New York Times, acho que foi nos anos 40, 70, sei lá. Sim. Não sei se tem alguma ligação com o mangá ou se a autora pegou só porque achou legal, mas francamente eu não sei. Não sei nem sobre o que é o conto, só sei que foi pegado de lá. Quando chega no protagonista, qual que é a história do protagonista, diretamente? Basicamente ele é membro de uma gangue, ele é irmão desse soldado que matou os colegas durante a guerra, por algum motivo. Sim. E você tem também outro personagem que é o Age, que é um assistente de repórter dos Estados Unidos que veio pra Nova York fazer uma matéria, e ele vai entrevistar esse Ash. E os dois acabam assim se metendo ele acaba sendo meio que envolvido numa confusão com a gangue, e tem toda uma história assim. Ele é um mangá assim bem baseado em filmes de ação dessa época, dos anos 80, filmes americanos desse estilo.
que foi bem forte, assim, durante essa década, e você pega, assim, bastante influência disso. E aí, o interessante, assim, que ele é um shoujo. Ele não é nem um seinen ou um shonen, ele é um shoujo, e ele também, assim, ele é meio que considerado um clássico também. Ele também foi um mangá bem influente na época, bem famoso. Sim. Ele é lembrado, acho que até hoje em dia, pesquisa de popularidade e coisas do tipo. E, francamente, eu gosto muito de Banana Fish. Ele deve ser um dos meus mangás favoritos até hoje. O relacionamento entre os personagens principais, ele também tem um pouquinho de influência dessa de Shonen Ai, mas é algo muito interessante, assim, comovente, principalmente para um mangá de ação. Só de você falar do que você ter falado aí, eu já, junto com o estranho aqui, tô bem surpreso. Eu me deparei... Eu tô perdidaço aqui. Não, tipo... Na minha mente não tinha absolutamente nada a ver com isso. Não sei o que eu imaginava, mas não era isso. Porque eu, pelo menos, já bati a cara com o nome Banana Fish várias vezes em procuras, né, no Manga Updates, por mangás em geral, né, tipo, e vendo aqui as tags. Notas boas. E notas boas, porque Banana Fish tá bem lá em cima, né, e vendo aqui as tags, é o tipo de coisa que eu procuro, né, psicológico, tragédia, drama, maduro. Sim, ele é um mangá, assim, bem interessante, mesmo sendo um mangá de ação, ele consegue ter um drama muito bom. O protagonista, por mais que ele seja, assim, ele realmente foi feito pra, assim, ser um modelo, assim, de perfeição, mas tu consegue entender que ele é um personagem que não queria estar na situação que ele está, que ele não se sente bem com aquilo. Ele é um exemplo, assim, daquele personagem que é, como se diz, badass, mas ele consegue ter uma profundidade bem grande. O Eiji também, ele tem como é que ele lida com essa situação de ser um japonês meio que se envolvendo numa questão de violência nos Estados Unidos. Nas gangues e tal. Pô, tem uma questão, assim, dessa de choque cultural que é interessante, que a autora lida muito bem, de maneira divertida, até passa uma mensagem, assim, interessante de que, por mais que você seja de outra cultura, tenha vivido uma vida completamente diferente de outra pessoa que vive em outro país, não é uma barreira pra construir uma amizade. É um mangá, assim, eu gosto bastante dele. Talvez tenha alguns problemas, assim, mas eu acho uma leitura, assim, super válida. Até hoje, todo mundo que eu recomendei gostou, pelo menos um pouco. Eu fiquei muito interessado aqui por Banana Fish, sim. De novo, não tinha a mínima ideia que era essa a ideia do mangá, né? Ser meio que uma ação, mistério nesse Ele é um shoujo, ele é o shoujo, deve ser um dos shoujos mais machos que existe em questão de ação, assim. É algo, o próprio traço dele, tu pega no começo e tu não disse que aquilo é um shoujo, é um traço um pouquinho mais carrancudo, mas mesmo assim ele foi publicado numa revista feminina bem grande. Eu tô olhando aqui a capa do volume 2 e pra mim parece a arte do autor lá de City Hunter. Como que chama? Tsukasa Hojo? Acho que é esse o nome. Que é o autor de City Hunter, Cat's Eye, que era bem uma arte de ação shonen dos anos 80. Sim. Muito obrigado pela participação, Yuki. Foi uma ótima convidada. Eu que agradeço. Nunca participei de um podcast antes. Esse foi o primeiro. Talvez participe de mais. Né? Não, vai sim. E até semana que vem, estranho. Worry, we'll all float.